Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo. Falemos neste vídeo sobre o Romacas, que foi contratado pelo Tricolor inicialmente para o Sub-20, para trabalhar em Cotia, para terminar, digamos assim, a sua formação em Cotia, e depois ser alçado à equipe principal, caso evidentemente tenha sucesso. É um jogador que atuava na Liga de Quito, um jogador que ainda estava em processo de integração ao elenco principal da equipe da Liga de Quito, É um jogador que já esteve também, já fora convocado para a seleção sub-20 da equipe do Equador, da seleção do Equador. Contudo, é um jogador, não é, por exemplo, um jogador tido como um dos principais volantes jovens ali do futebol equatoriano. Não é um jogador, por exemplo, que neste momento faça parte da seleção. Não foi um jogador que esteve presente no Sul-Americano sub-20 da categoria. E me espanta o fato de que na própria LDU tem um Zambrano, que é um jogador de 18 anos, que é um volante com muito mais repertório, inclusive, um jogador com um perfil muito mais protagonista, um jogador com muito mais personalidade dentro de campo. Fico me perguntando por que o São Paulo não foi atrás desse jogador. É muito estranho, na verdade, o São Paulo ir atrás do Márcio e não ir atrás, por exemplo, do Zambrano, que eram jogadores que tinham valores muito parecidos, inclusive. Ele chega ao Tricolor do Morumbi, por empréstimo até o final da temporada, e evidentemente, se agradar, ele acabará sendo contratado. Aí o São Paulo vai contratar, tem aí a possibilidade de contratá-lo e contratar por 70% dos direitos, ou seja, é um empréstimo, a gente chama sobretudo no passado, de passe pré-fixado, digamos assim, Hoje a gente fala mais opção de compra, Essa opção de compra está decretada que vai ser por 70% dos direitos deste jogador, o Romacas, Mas como é que joga o atleta, Como é que ele joga, por que o São Paulo está atrás dele? E também vou falar depois para vocês sobre um outro jogador que também me chama muita atenção, que é o Sanches, e que o Tricolor também poderia contratar. E eu não entendo também por que não foi atrás do Sanches e foi atrás do Márcio. Tanto o Zambrano como também o Sanches poderia ser bem mais interessante, na minha opinião, do que o Márcio. Contudo, o jogador pode ser interessante sim. Vou contar para vocês aqui as características principais desse jogador e fazer um contraponto sobre por que o Tricolor não foi atrás de outros dois bons volantes que temos hoje no futebol do Equador. Antes disso, para mim também só falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, Para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente. Que é um caso de aposta mundialmente conhecida, muito importante no cenário do futebol europeu, muito respeitada e que facilita muito a vida do apostador, Sem nenhuma burocracia, sem nenhuma encrenca, sem nenhuma chateação, cadastro muito fácil e tal. E para você receber seus valores é também muito, muito tranquilo. Não tem nenhuma burocracia independente, gente. Isso é muito importante. Independente do valor. Então, para você que curte, uma aposta esportiva, que aposta não é para qualquer um, Tem que ter muita cautela, muita objetividade para se fazer apostas e tal. Mas se você realmente curte aposta esportiva, não há motivo para você não conhecer a OneXBet. Então, para tanto, eu deixo aqui o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá. Eu peço, contudo, a você que ao se cadastrar, volte aqui, pegue o código promocional OXJOSA, coloca lá, para você, caso queira dobrar o valor do seu primeiro depósito, mas também para você notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Tá bom, meus amigos? É isso. Então vamos lá. Muito obrigado. Voltamos então aqui à questão do Márcio. Bom, o Romacas é um jogador que tem uma certa habilidade com o pé direito, um jogador que tem um bom passe, o passe curto dele é muito bom. Esse primeiro passe dele tem muita qualidade, é um jogador, contudo, não dá para esperar muita coisa dele, no sentido de conduzir bola, de fazer aquela ultrapassagem para o campo de ataque. Curiosamente, é um camisa 8, é sobretudo um segundo homem de meio de campo, mas ele trabalha muito bem esse passe, mas ele não tem essa habilidade toda para fazer essa ultrapassagem. Quando ele faz essa ultrapassagem, a gente não vê tanta qualidade assim no jogo dele, Então, o que me parece ali no caso há um problema que tem a ver com a questão física do jogador e a dificuldade do jogador que tem, na verdade, que o jogador tem de lidar com a sua condição física. Não é das piores, mas parece que assim, quando ele pisa ali no campo de ataque, no segundo campo, parece que ele precisa de muito mais condição física para sustentar o jogo dele, Quando ele passa rapidamente a bola, ainda funciona. Quando ele segura um pouco a bola, não funciona muito bem não, Evidentemente que é um garoto em formação, é muito novo ainda, 18 anos e tal. Então ele pode perfeitamente ser melhorado em Cotia, ele pode ser trabalhado ali, até mesmo fisicamente ali em Cotia. É um jogador que é promissor, é tido lá no futebol do Equador como jogador promissor, Perguntei bastante sobre ele. O que me falaram, contudo, é que é um jogador capaz de fazer jogos muito bons, ao mesmo tempo é capaz de fazer jogos em que ninguém descobre ele dentro de campo, ninguém procura e ninguém sabe onde está o Romacas, Então, nesse sentido, é um caso assim estranho, Por que o São Paulo foi atrás do Márcio,
é aquela coisa, ele é tão bom assim para se contratar um jogador para base. Hoje para base, quando você contrata um jogador jovem, não vai dar certo, gente. Em geral, não dá certo. Quando você contrata um jogador para base, que ele não seja pelo menos igual ou muito melhor dos jogadores que já estão presentes ali na base. Geralmente quando vai igual não funciona, tá? Na maior parte das vezes já não funciona quando o jogador tem a mesma qualidade daqueles atletas que estão na base. Assim, gente, é receita, sabe, de um remédio que vai levar o paciente, né? Enfim, né? Para o túmulo, né? Não funciona mesmo, né? Não funciona. Então, assim, o São Paulo tem volantes que sejam muito abaixo do Mácias hoje na base? Eu, sinceramente, eu acho que não tem. Não tem. Não tem. Então eu não consigo entender essa contratação. De onde vem isso? Foi algum empresário? Aquelas contratações estranhas que acontecem inclusive muito no arquival do São Paulo, o Corinthians, né? Contratações para base que nunca entra em campo, tal, que geralmente por empréstimo, tal, termina o empréstimo, o jogador não é contratado em definitivo, ou às vezes o clube até contrata e o jogador some, é emprestado aqui, para um time aqui e outro tal, e nunca é promovido para o elenco principal. É muito estranha essa contratação. Eu não estou dizendo, por exemplo, que foi coisa de empresário, eu não estou falando que vai ter dirigente que vai ganhar dinheiro com isso, eu não estou falando nada disso, eu estou falando que é estranho. E que muitas vezes, quando esse tipo de contratação acontece, é porque o dirigente está ganhando dinheiro com isso aí. Tá? O jogador pode ser interessante sim, o jogador que tem suas habilidades, tem suas valências. Né? É um jogador que consegue, como eu disse, ter um primeiro passo muito bom e mesmo sendo um segundo volante, na minha opinião, trabalha muito melhor, né, no primeiro campo. No segundo campo ele tem uma certa dificuldade que dá para melhorar, mas que ainda dá para melhorar, não está terminado o jogador. Né? Já tem jogador na base ali do futebol equatoriano, em alguns clubes, que são melhores, que tem já essa capacidade de, enfim, de fazer um trabalho muito melhor quando está, por exemplo, no campo de ataque. O São Paulo está contratando um segundo volante, gente. Um segundo homem de meio de campo. Que tem dificuldade justamente no segundo campo, no campo de ataque. Então é um problema aí. E por que não buscou, por exemplo, o Zambrano, que é um jogador que tem essa capacidade de fazer essa ultrapassagem? O Zambrano lembra muito o Luan. O Zambrano lembra o Luan, que é um cara que quando vai para o campo de ataque sabe muito bem o que está fazendo. É um jogador com muita personalidade, um jogador que tem ali uma capacidade muito boa de recompor. O Mácias, ele recompõe muito bem quando ele não está muito à frente. Quando ele está muito à frente, ele tem dificuldade para recompor. Né? Então eu não consigo entender essa contratação. Acho que o Zambrano seria muito mais interessante. E o Juan Sanches, gente? O Juan Sanches é também da base do futebol equatoriano. Também muito novo, só que pertence ao Sport Cristal. Para mim, um dos melhores jogadores do Sport Cristal. Já joga no time principal do Sport Cristal. É um volantaço, sabe? É um camisa 5 que consegue trabalhar também como o primeiro zagueiro, o segundo zagueiro e consegue até ser colocado como segundo volante. O Sanches é um dos mais promissores volantes que nós temos hoje no futebol do Equador. Falando em volantes também, destacar, né? Outro volante, São Paulo. Outro volante. Mais um volante. Não tem outras necessidades, não. Foi contratado para base. Tá, vai buscar agora jogadores na América do Sul para base. Não vai buscar para outras posições? Né? E de novo, né? Porque é um jogador que, de 3 possibilidades que o São Paulo tinha aí, de jovens volantes promissores do Equador, por que pegar aquele que é o menos promissor? Por que pegar aquele que é mais irregular de todos? Por que pegar aquele que é um camisa 8, que quando passa para o campo de ataque tem muita dificuldade para trabalhar com a bola? Por que não buscar um que dá segurança nas ultrapassagens, consegue trabalhar muito bem a proteção ali daquele corredor central ali no meio de campo, consegue pisar muito ali perto da área, ou mesmo dentro da área, que é o Zambrano, ou então o Sanches, que é um monstro na marcação, mas também consegue trabalhar muito bem essa ultrapassagem, chegando muito bem, com muita qualidade do campo de ataque. Por quê? Mistérios que envolvem o tricolor do Morumbi. Espero, contudo, que o jogador tenha muito sucesso no Morumbi, ali em Cotia, na verdade, né? E que seja promovido ao elenco principal rapidamente e o São Paulo consiga contratar e ele seja um grande destaque para o tricolor. Mas essa contratação do São Paulo, ela é estranha, muito estranha mesmo, né? Esperemos que dê certo, mas eu preciso ser muito honesto com vocês. Na minha opinião, em teoria, tá? Em teoria, pode dar muito errado essa contratação do Juan Mácias, tá bom, gente? É isso.